Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, sabe aquele dito popular? Pimenta no fiofó dos outros é refresco? Pois é, o INSS leva bem a sério isso, tá? Porque veja bem, algumas doenças que o INSS não considera como gravidade para deixar a pessoa receber um benefício de incapacidade. Quer dizer, é o que eu falo, né? Enquanto tá lá no fiofó do outro, lá não arde, não queima, não tem problema nenhum. O INSS leva bem sério e nós vamos ver isso aqui, né, nesse conteúdo, porque algumas doenças, apesar de causarem desconforto, sofrimento, limitação no dia a dia do segurado, não são reconhecidas pelo INSS como graves, a ponto de justificarem aí a concessão de um benefício de incapacidade. Isso não significa que essas enfermidades não possuam ou não possam gerar esse direito, mas que sim, em muitos casos, elas exigem provas robustas de incapacidade laboral para que o segurado tenha sucesso em seu pedido. A análise feita, né, pelo INSS é bastante técnica e se baseia em critérios médicos e legais específicos. Você aí que passou por perícia, a maioria de vocês, foi isso que vocês viram? Critérios técnicos, critérios médicos, legais específicos. Entre as doenças frequentemente subestimadas pelo INSS, olha lá, depressão leve e moderada. Ainda que o transtorno psiquiátrico possa comprometer a produtividade, a concentração, a convivência social, o INSS por vezes entende que o tratamento com medicação, terapia, já é o suficiente para permitir o retorno ao trabalho. Somente quadros considerados graves, com histórico de internações, risco de integridade física do paciente ou de terceiros, costumam ser reconhecidas com maior facilidade, tá? É aquele negócio, né? Sai quebrando tudo, que aí eles reconhecem, né? A hérnia, eu não estou mandando fazer isso, tá? A hérnia de disco também é um exemplo recorrente da doença que nem sempre é considerada incapacidade pelo INSS. Quando o segurado relata fortes dores, dificuldades de locomoção, se o laudo da perícia apontar que ainda há capacidade funcional preservada, o benefício ele é negado. A avaliação se baseia na existência do comprometimento neurológico e na interferência real da doença na capacidade de desempenhar funções profissionais. Enxaqueca crônica, né? Embora extremamente debilitante para quem sofre crises constantes, não costuma ser vista como uma doença grave pela Previdência. A justificativa geralmente é a possibilidade de controle de uso de medicamentos no estilo de vida. Para que um pedido de benefício seja aceito, é necessário demonstrar crises frequentes, intensas, e que realmente impede a manutenção da rotina de trabalho. Quer dizer, doenças autoimunes, como lúpus em fase inicial ou leve, também pode ser minimizado na análise do INSS, mesmo que o paciente apresente sintomas, dores articulares, fadiga intensa, manifestações cutâneas. O INSS pode considerar que esses sintomas não comprometem a atividade laboral, especialmente se não houver comprovação do agravamento ou comprometimento dos órgãos vitais. Casos de fibromialgia. Muita gente me pergunta da fibromialgia. Eu já fiz até vídeo aqui no canal, tá? Basta procurar. É uma síndrome caracterizada por doença crônica generalizada e fadiga. Costuma enfrentar resistência por parte dos peritos do INSS. Embora a condição esteja cada vez mais reconhecida na medicina, o diagnóstico clínico e a ausência de exames laboratoriais que confirmem a doença acabam gerando dúvida nos processos administrativos. A subjetividade dos sintomas leva à exigência de laudos bem detalhados e atualizados. Olha você aí que fica me perguntando com relação à fibromialgia. Eu não faço as leis do INSS não, viu, pessoal? Ao contrário, foi o que eu falei, enquanto está no furúnculo lá dos outros, não dói nada, então eles agem dessa maneira. Se fosse no deles ou de alguém da família deles, já estaria como benefício, né? A gente sabe como é que é. Transtorno de ansiedade generalizado, quando não apresenta sintomas graves, olha aí. É outro exemplo de doença que tende a ser desconsiderada como causa de incapacidade. Ainda que o quadro seja crônico, cause prejuízos à qualidade de vida, o INSS geralmente exige comprovação de que esse transtorno ele compromete diretamente a performance no ambiente de trabalho, o que nem sempre é fácil demonstrar.
Doenças osteomusculares, como artroses iniciais, tendinite, mesmo que causem dor, rigidez, limitação, são muitas vezes vistas como condições tratáveis e compatíveis com o trabalho. O segurado que exerce uma função braçal, por exemplo, ele precisa provar que a sua função é incompatível com as limitações impostas pela doença. Caso contrário, vai ter o benefício indeferido por suposta capacidade residual. Síndrome do intestino irritável. Apesar de causar, essa aí deve ser aquela que eles mandam usar fraldão, né? Apesar de causar grande desconforto gastrointestinal, incontinência e impacto psicológico, também é uma enfermidade que costuma ser minimizada. Isso devia dar lá uma crise disso aqui a hora que está lá na sala dele, para ele ver o que é, né? Se é que vocês me entendem. Glamear a sala dele inteirinha. Isso ocorre porque a condição é cíclica e pode ter períodos de melhora, o que leva o INSS a interpretar a possibilidade de adaptação do trabalho ou remanejamento funcional. Mesmo doenças cardíacas leves, olha aí, ó, como arritmias controladas, hipertensão estável, podem ser tratadas pelo INSS como condição compatível para o trabalho. O INSS analisa se há risco de agravamento com o exercício da função e, em muitos casos, entende que o controle clínico é o suficiente para manter a capacidade laborativa do segurado. Doenças dermatológicas, como psoríase e vitiligo, ou, em geral, não são reconhecidas como graves, a menos que estejam em estágio avançado e provoquem aí danos psicológicos severos e documentados. Ainda que prejudiquem a autoestima, o convívio social, o INSS tende a considerar que não há relação direta com a incapacidade para o trabalho. Síndrome do pânico, pessoal. A depender da frequência das crises, a resposta ao tratamento pode não ser vista como impeditivo. O entendimento é de que muitos pacientes conseguem manter a sua atividade com um acompanhamento psicológico, uso de medicação, sendo necessária aí a comprovação da gravidade e a persistência dos sintomas para haver a concessão do benefício. Diabetes tipo 2, se estiver controlada, dificilmente será considerada causa de incapacidade, mesmo que exija cuidados diários. O INSS costuma negar o benefício quando não há complicações associadas, como neuropatia, amputação, perda de visão. Apenas nesses casos, o agravamento da condição, a incapacidade, sim, aí nesse caso ela pode ser reconhecida. O mesmo ocorre com o hipotiroidismo, pessoal. Olha aí, ó. Eu não sou médico, eu preparo aqui o roteiro e eu acabo aprendendo um pouquinho, porque tem doenças que eu nem... Estágios leves costuma ser tratado com medicação de uso contínuo e acompanhamento clínico. Para o INSS, essa condição, quando controlada, não impede o exercício da atividade profissional. E é por isso que não dá direito ao afastamento, salvo em casos de agravamento com comprometimento do metabolismo e do estado cognitivo. Em resumo, reconhecimento da incapacidade pelo INSS não depende apenas do diagnóstico da doença, mas principalmente da demonstração de como ela afeta a capacidade para o trabalho. É fundamental apresentar exames atualizados, laudos médicos detalhados, isso eu não canso de falar, né? Quando possível, relatórios do empregador lá da empresa, demonstrando a dificuldade na adaptação da função. É importante, tá, pessoal? O INSS ressalta que a negativa não significa o fim do caminho, mas o segurado ele pode recorrer lá dentro do INSS, naquela piada que é aquela junta de recursos, tá? O negócio é o seguinte, aí direto para a justiça, tá? Essas avaliações feitas por essa maioria desses peritos do INSS, que não precisa ser médico para fazer o que eles fazem, né? Eles não fazem nada. Eles nem olham na cara do segurado. Quer dizer, para que ter diploma de médico? Qualquer um senta lá e faz isso. Bom, meu amigo e minha amiga, vocês viram, né? Não quer dizer que você tem a doença, você vai ter direito ao benefício. É isso que o INSS diz. Tá bom? Por isso tem tanta gente frustrada, preocupada, angustiada, sem renda, por causa dessa interpretação, que não é no fiofó deles, né? Que arde, que dói, que queima. Bom, você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo.
Aproveite todos os conteúdos, tá, pessoal? Aqui eu trago a realidade, aqui não tem conversinha não, tá? Gostou do trabalho? Se inscreva, ative o sininho de notificação, porque você é beneficiado com isso. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre aqui me acompanhando, auxiliando, interagindo com o canal, que Deus abençoe sempre a casa, a vida, a família de vocês, com tudo de bom, paz, saúde, abundância, alegria, sabe? Tudo que possa ser de bom, que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.